Fábio Linhares não gostava de surpresas. Era a reputação que construiu em 12 anos de polícia. Operações limpas, equipe disciplinada, zero improviso. 38 anos, capitão da Unidade de Operações Especiais do Rio A3, o tipo de comandante que entrava numa sala de briefing e o barulho parava antes que ele abrisse a boca. Não porque gritasse, porque não precisava. A transferência de Vanessa Cunha chegou numa segunda-feira de manhã como documento administrativo rotineiro. Nome, matrícula, histórico de serviço, pontuação do curso de operações especiais. Fábio leu na íntegra antes de qualquer reunião, porque era o modo dele. Nunca chegar numa conversa sem ter lido o que tinha para ler. O histórico de Vanessa Cunha era o melhor que entrou na unidade em 4 anos. Era também o mais problemático. 3 ocorrências de desvio de protocolo em campo. 2 repreensões formais por improviso não autorizado. Uma anotação do comandante anterior que dizia, sem rodeio, agente de alta performance e baixa contenção. Resultado, transferida. Fábio releu a última linha. Depois convocou o briefing de integração para terça-feira às 8 horas. A sala de briefing da unidade tinha capacidade para 12 agentes e era usada com a precisão de espaço que cumpria função específica. Mapa na parede, quadro de operações à direita, a cadeira do comandante na cabeceira que ficava vazia quando Fábio estava de pé, o que era sempre. 11 agentes chegaram antes das 8. O 12º chegou às 8h02. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e me conta, você já amou alguém que tentou te proteger do jeito errado? Fica até o final porque esse capitão vai aprender o preço de confundir proteção com controle. Vanessa Cunha tinha 34 anos. Cabelo preso com a praticidade de quem não pensa 2 vezes nisso. Olhos que varreram a sala num segundo e mapearam saídas, posições e hierarquias antes de ela sentar. Fábio notou a varredura. Era o tipo de coisa que a maioria das pessoas não percebia que estava fazendo e que ela fazia com a naturalidade de reflexo desenvolvido. Sentou na única cadeira vaga, a do centro, de frente para o mapa. Fábio começou o briefing sem comentar o atraso. Vanessa Cunha, transferida da unidade de Brasília. A voz direta, o tom que usava quando estava apresentando o dado, não opinião. Melhor pontuação no módulo de infiltração dos últimos 4 anos. 3 ocorrências de desvio de protocolo no mesmo período. Olhou para ela. Você vai me explicar as 3. A sala ficou quieta, com o tipo de silêncio que se forma quando todo mundo decide simultaneamente que prefere não estar presente. Vanessa ficou com ele por um segundo. Não o recuo de quem foi pego de surpresa, a pausa de quem está escolhendo como responder. A primeira foi numa operação de resgate em Taguatinga. A voz direta, sem defesa na construção. O protocolo mandava aguardar reforço. O refém tinha 3 minutos de estabilidade cardíaca, segundo o paramédico no rádio. Entrei antes do reforço. O refém saiu vivo. O protocolo existe para proteger a equipe. A voz de Fábio no mesmo tom. O protocolo existe para maximizar resultado com o mínimo de baixas. Os olhos nele, sem desvio. Naquela situação, aguardar era a opção com maior probabilidade de baixa. A sala ficou mais quieta. A segunda ocorrência. A voz de Fábio. Operação de vigilância no Lago Sul. O alvo mudou de rota. O protocolo mandava abortar. Segui o alvo por conta própria e identifiquei o depósito que estava sendo procurado há 6 meses. Sem cobertura. Sem cobertura. Confirmou, sem pedir desculpa pelo fato. A terceira foi uma situação de refém, onde o atirador de elite estava fora de posição por causa de um problema de comunicação. Tomei a posição. O atirador chegou 2 minutos depois. Ninguém precisou dela. Fábio ficou olhando para ela por um momento que era mais longo do que o protocolo de briefing exigia. Havia 3 formas de ler o histórico de Vanessa Cunha: como problema de disciplina, como problema de ego ou como problema de protocolo que precisava ser corrigido sem destruir o que tinha embaixo.
Passou a segunda-feira inteira calculando qual leitura era a certa. Ainda estava calculando. Nesta unidade. A voz mais baixa, com a qualidade que os agentes que trabalhavam com ele há tempo reconheciam como o modo sério de verdade. Não o tom de repreensão, o tom de informação que precisava ser recebida. Você aguarda a ordem. Você não improvisa. Você não toma posição, não segue alvo. Não entra antes do reforço. Se você discordar de uma ordem em campo, você cumpre e contesta depois. Não antes, não durante, depois. Uma pausa. Entendido? Vanessa ficou com ele. Entendido. A voz no mesmo volume, com uma ressalva. A sala produziu um silêncio diferente. O silêncio de 11 agentes que estavam prestando mais atenção do que qualquer briefing normal exigia. Fala. A voz de Fábio sem fechar. Se a ordem colocar um civil em risco evitável. Os olhos nele, diretos, com aquela qualidade que ele notou na varredura inicial. Atenção total, sem performance. Eu cumpro e contesto depois, mas vou contestar. Fábio ficou com aquilo. Era a resposta errada pelo protocolo e a resposta certa por tudo o mais. Aprendeu em 12 anos que agentes que nunca contestavam eram mais perigosos do que agentes que contestavam na hora errada, porque os primeiros seguiam ordem ruim sem piscar. Virou para o mapa. Briefing da Operação Cruzeiro começa em 5 minutos. A voz de comandante. O assunto encerrado da forma que assuntos se encerram quando a conversa produziu o que precisava produzir. Todos nos postos. A sala começou a se mover. Vanessa ficou na cadeira por 1 segundo, além de todo mundo. Não porque estava hesitando, porque estava concluindo algum raciocínio. Se levantou, foi até o mapa com os outros. Fábio ficou de pé na cabeceira com o ponteiro na mão e os 11 agentes ao redor, e Vanessa Cunha no centro da sala, olhando para o mapa com a expressão de alguém que estava pela primeira vez exatamente onde queria estar. Virou o ponteiro para o mapa. Operação Cruzeiro. Alvo: Tomás Becker. O nome produziu um efeito na sala que nomes de alvo raramente produzem. Não surpresa, reconhecimento. Tomás Becker foi informante da unidade por 2 anos. Tinha fornecido dados que fecharam 3 casos e aberto 2. Tinha desaparecido há 4 meses, com acesso a informações que podiam comprometer 6 operações em andamento. Virou inimigo com o manual da equipe na cabeça. Becker conhece nossos protocolos. Fábio varreu a sala. Conhece nossos padrões de vigilância, nossos pontos de cobertura, nossas frequências de comunicação. Tinha pausado. Isso significa que qualquer operação contra ele precisa ser construída fora do manual, sem padrão reconhecível, sem protocolo previsível. Havia uma ironia ali que ninguém comentou em voz alta, mas que passou pelo rosto de pelo menos 3 agentes. Vanessa foi a única que disse algo. Então a pessoa mais útil nessa operação, a voz calma, os olhos no mapa. É alguém que opera fora do manual. Fábio ficou com ela por 1 segundo. Virou para o mapa sem responder. Mas ouviu. Pesquisas sobre dinâmicas de liderança em equipes de alta performance mostram que o conflito inicial entre líderes e membros de alta capacidade raramente é sobre disciplina, é sobre controle. O líder eficiente reconhece performance excepcional, mas teme a variável que não consegue prever. O membro de alta capacidade reconhece a estrutura, mas se frustra com limites que parecem arbitrários. A tensão entre os dois é, na maioria dos casos, o sinal de que ambos são bons no que fazem. O problema é que esse sinal é difícil de ler no momento em que está acontecendo. O carro estava estacionado desde as 22 horas numa rua lateral do bairro do Catete, a 80 metros do imóvel, onde Becker foi visto pela última vez. Fábio chegou primeiro, como sempre. Verificou os ângulos de visão, testou a comunicação com os outros pontos da vigilância.
Ajustou o banco para a posição que sustentava as costas nas horas longas sem deixar adormecer. Fez isso tantas vezes que o ritual era automático. O corpo fazendo enquanto a cabeça calculava a operação. Vanessa chegou às 22h08. Entrou pelo lado do passageiro sem bater a porta, verificou os próprios ângulos, ajustou o espelho lateral 2 centímetros. Não disse nada. Fábio notou os 2 centímetros e ficou quieto. Nas primeiras 2 horas, trocaram informações operacionais pelo rádio com os outros pontos e entre si, quando necessário. A linguagem técnica de vigilância, movimento no alvo, janela com atividade, veículo não identificado na esquina leste. É uma forma eficiente de compartilhar espaço com alguém sem precisar de mais nada. À meia-noite, o imóvel escureceu completamente. Às 0h20, o movimento da rua chegou no mínimo do turno. À 1h da manhã, o rádio ficou quieto por 18 minutos seguidos. Por que você entrou em operações especiais? A voz de Fábio. Não era pergunta de protocolo. Era a pergunta de alguém que ficou 18 minutos em silêncio e decidiu que silêncio não era mais a opção mais útil. Vanessa ficou com a pergunta por 1 segundo. Os olhos na rua, não nele. Porque é onde a decisão importa. A voz no mesmo volume baixo do carro. Em qualquer outro lugar, o erro tem margem. Aqui não tem. E você funciona melhor sem margem. Você não? Os olhos dela virando para ele. Não desafio, verificação real. Fábio ficou com aquilo. Eu funciono melhor com estrutura. A voz direta. Não é a mesma coisa. É parecida. A voz dela, com a qualidade de alguém chegando numa conclusão enquanto fala. Você precisa de estrutura, porque sem ela, a decisão fica cara demais. Eu preciso da pressão, porque sem ela, a decisão fica barata demais. Uma pausa. Os dois estamos tentando calibrar o peso certo. O carro ficou quieto com o som da cidade ao redor. Um carro passando na avenida principal. O sinal fechando e abrindo no cruzamento da esquina. O barulho de fundo do rio que nunca apagava completamente. As 3 ocorrências. Fábio disse, sem tirar os olhos do imóvel. Você faria diferente? Não. Sem hesitação. Faria igual. Mesmo sabendo o resultado da transferência. Mesmo. Os olhos de volta para a rua. Resultado de transferência eu consigo contornar. Resultado de refém morto não. Fábio ficou com aquela resposta por um tempo. Era a resposta que ele calculou que ela daria. E era a única resposta que ele respeitava completamente, mesmo sendo a que tornava o trabalho mais difícil. Aprendeu em 12 anos que agentes que mudavam a própria decisão retroativamente para agradar o comandante eram os que repetiam os erros porque nunca tinham entendido o que fez certo. Becker. A voz de Fábio, mudando o assunto com a naturalidade de quem está mudando de canal no rádio. Você leu o dossiê completo? Li 3 vezes. Os olhos no imóvel. Ele vai usar o que sabe sobre os protocolos como escudo, não como arma. Vai se colocar em situações onde a abordagem padrão cria risco de baixa e contar que a gente vai recuar. E o que fazemos com isso? Mandamos alguém que não recua no padrão, os olhos virando para ele. Você já sabe disso. Fábio ficou olhando para ela por um momento. Era a 2ª vez em 2 dias que ela chegou na mesma conclusão que ele, pelo mesmo caminho, sem que ele houvesse dito nada. Aprendeu a reconhecer esse tipo de alinhamento de raciocínio. Era raro, era valioso e era o tipo de coisa que criava um problema específico quando existia entre comandante e subordinada. Virou para o imóvel. Às 2h40, Vanessa inclinou o banco 2 centímetros e fechado os olhos por 20 minutos. Não dormindo, o modo de descanso que agentes de campo desenvolviam para longos turnos, onde o corpo descansava e o processamento continuava em baixa rotação. Fábio ficou de guarda.
Ficou olhando para o imóvel e periodicamente para o perfil dela no banco ao lado. O modo automático de monitorar o ambiente que incluía, sem que ele houvesse decidido isso, a pessoa mais próxima do seu campo de visão. Desviou quando ela abriu os olhos. Às 4 horas, uma luz acendeu no segundo andar do imóvel. Os dois ficaram imóveis ao mesmo tempo. O reflexo sincronizado de 2 agentes em alerta, sem comando, sem combinação. Sombra na janela. A voz dela baixa. Vi. A voz dele no mesmo volume. A luz apagou em 3 minutos. Falso alarme. Movimento de imóvel vizinho pelo ângulo da sombra. Ficaram em silêncio por mais 5 minutos antes de relaxar a postura ao mesmo tempo. Você faz isso há quanto tempo? A voz de Vanessa. Não era pergunta de protocolo também. Vigilância? Carregar tudo sozinho. Os olhos nele, com aquela qualidade direta que ele aprendeu a reconhecer como o modo dela, quando estava sendo honesta, sem anunciar que estava sendo honesta. Você não delega decisão nenhuma que tenha peso real. Fábio ficou com aquilo. É a função do comandante. É uma interpretação da função do comandante. A voz sem agressividade, com a qualidade de argumento real. Outra interpretação é que o comandante distribui decisão para quem tem capacidade de carregar. E você tem capacidade. Eu tenho, sem arrogância, dado. E você sabe disso desde o briefing. O carro ficou quieto de novo. Havia naquele carro às 4 da manhã no catete uma conversa que começou como troca operacional e que chegou num lugar diferente, sem que nenhum dos dois houvesse declarado que estava mudando de direção. Fábio aprendeu a reconhecer esse tipo de conversa também. O tipo que não volta ao ponto de partida depois de acontecer. Às 5h30, o Martinez assume o ponto. A voz de Fábio, o modo operacional de volta. Você descansa 4 horas e está de volta à base às 10. Entendido? A voz dela, no mesmo modo. Silêncio. Linhares. A voz de Vanessa, mais baixa que tudo o que disse antes. Ele virou. Ela estava olhando para ele com aquela qualidade de atenção total que não performava para plateia nenhuma. A mesma do briefing, a mesma da sala de operações, mas com uma camada diferente agora. A camada que aparece quando 2 pessoas passam 4 horas num espaço de 1 metro quadrado sem que haja mais nada para gerenciar além do que é real. Eu sei que você vai me colocar nas posições de maior risco porque sou a mais capaz para elas. A voz direta, os olhos nele. E eu sei que você vai ficar desconfortável com isso. Uma pausa. Só queria que você soubesse que eu sei as 2 coisas. Fábio ficou com ela por um momento. A mão dele foi para o rosto dela. O gesto que o corpo fez antes que qualquer decisão consciente existisse. A palma no calor do rosto dela. O polegar na linha do maxilar. Ela não recuou. Ficou completamente parada com os olhos nele, e aquela qualidade de atenção total agora sem objeto operacional nenhum ao redor. Ele tinha se inclinado. O beijo no carro de vigilância às 4 horas da manhã no catete foi o tipo que não tem urgência, porque não tem prazo. A cidade ao redor, o imóvel escuro na frente, o rádio silencioso e os dois num espaço de 1 metro quadrado que parou de ser carro de operação para ser o único lugar do mundo onde aquilo podia acontecer sem ter que ser nomeado imediatamente. Quando se afastaram, nenhum dos dois tinha falado por um tempo. Martinez chega às 5h30. A voz de Fábio, mais baixa que o normal. Eu sei. A voz dela, no mesmo volume. Ficaram no carro até às 5h28. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque o que vem a seguir vai mudar tudo entre eles. Pesquisas sobre vínculo afetivo em situações de confinamento prolongado mostram que ambientes de vigilância compartilhada, onde 2 pessoas dividem um espaço restrito por horas, com atenção dividida entre o ambiente externo e a presença um do outro, criam condições específicas para a revelação emocional. A ausência de escape físico, combinada com a necessidade de atenção sustentada,
Remove progressivamente as camadas de gerenciamento social que as pessoas mantêm em ambientes abertos. O que resta, depois de horas suficientes, é o que é real. Não é circunstância que cria o sentimento. É circunstância que remove o que estava cobrindo o sentimento que já existia. A escala do mês seguinte estava fixada no quadro da sala de operações desde as 6 da manhã de uma terça-feira. Vanessa chegou às 6h40. 40 minutos antes do início do turno. O ritual de sempre. O tempo que usava para ler o material do dia antes que o movimento da base começasse. Passou pelo quadro, olhou para a escala com a atenção de quem faz isso toda semana, encontrou o próprio nome em 3 datas. Olhou de novo. 3 datas em 4 semanas. O número mais baixo desde que chegou na unidade. E as 3 datas eram operações de baixo risco. Vigilância de rotina, escolta de testemunha, suporte em interrogatório. As operações de alto perfil do mês, 3 abordagens relacionadas ao caso Becker, uma infiltração, uma extração em área de risco, tinham outros nomes. Todos os nomes que ela esperava ver ao lado do próprio não estavam ali. Ficou de frente para o quadro por um tempo suficiente para que Martinez, chegando atrás dela, tivesse passado sem comentar, porque aprendeu a ler quando Vanessa estava em modo de processamento e que interromper esse modo tinha um custo. Foi até a sala de Fábio. Ele estava de pé na frente da janela, com um relatório na mão quando ela entrou. Não tinha batido. Era protocolo de urgência que ele tinha estabelecido e que ela aprendeu. Virou quando ouviu a porta, os olhos nos dela por um segundo, e nesse segundo tinha a leitura rápida de quem conhecia o rosto da outra pessoa bem o suficiente para saber o que estava acontecendo antes de qualquer palavra. A escala, a voz dela, não pergunta, confirmação. Fecha a porta. A voz dele, ela fechou. Ficou de pé do lado de dentro com a distância da sala entre eles. Você me tirou das operações de alto risco. A voz direta, sem elevação, era o tom que usava quando estava mais séria. Não mais alta, mais quieta. Quero saber por quê. Fábio colocou o relatório na mesa. Ficou de pé sem ir em direção a ela. A postura de comandante que ele conhecia de cor e que naquela sala, com a porta fechada e os últimos 6 semanas existindo no espaço entre os dois, estava custando mais do que custava em qualquer outra situação. Realocação de recursos. A operação de extração exige perfil. Fábio. A voz dela cortou. Não o capitão do protocolo, o nome, colocado com precisão, o primeiro desde o carro de vigilância, e com o peso específico de quem está dizendo, para de me dar a versão de relatório. Ele ficou em silêncio. Você me tirou, porque está com medo de me perder em campo. Os olhos nele, diretos, com aquela qualidade de atenção total que não tinha camada de filtro. Não é realocação de recursos, é proteção que eu não pedi e que você não tem autoridade para me dar. Tenho autoridade operacional sobre toda a equipe. Você tem autoridade operacional, confirmou. Não tem autoridade para tomar decisões baseadas no que sente, em vez do que a operação exige. Uma pausa. E você sabe disso. A sala de Fábio Linhares tinha uma janela dando para o pátio da base. Uma mesa com 2 monitores, um armário de arquivo e uma cadeira que raramente era usada porque ele ficava de pé. Era um espaço funcional e sem ornamento, o tipo de sala que revela mais sobre quem ocupa do que qualquer declaração direta. Fábio ficou de pé na frente da janela por um momento. A operação de extração tem risco real de contato armado. A voz mais baixa, saindo de um lugar que não era o comandante. Becker conhece seu padrão de movimento. Você foi a agente mais exposta nas últimas semanas. Colocar você na frente nessa operação específica é a decisão operacional correta. A voz dela firme. Sou a mais qualificada para contato com Becker. Você sabe disso. Eu sei disso. A equipe sabe disso. Vanessa. Não.
A voz chegando num ponto mais quieto ainda, que era o ponto mais sério de todos. Você não pode me amar e me tirar das missões ao mesmo tempo. Escolhe uma. O silêncio que se seguiu tinha o peso específico de frases que mudam o tamanho de uma sala quando são ditas em voz alta. Fábio ficou com ela. Era a frase mais justa que ouviu em muito tempo. E a mais difícil, porque as duas opções que ela colocou eram as duas coisas que ele queria ao mesmo tempo e que não existiam juntas sem que uma destruísse a outra. Eu não posso mandar você para uma operação onde Becker vai usar você como alvo. A voz direta, com a honestidade que esteve no carro de vigilância e que estava de volta agora, custando. Não é sobre confiança na sua capacidade. É sobre o que acontece comigo se você não voltar. Vanessa ficou com aquilo. Tinha no rosto dela o movimento de quem recebeu algo real e está pesando com honestidade. Não a raiva, não a certeza imediata. O movimento de alguém que ouviu o motivo verdadeiro e que estava decidindo o que fazer com ele. Eu entendo o que você está sentindo. A voz mais baixa. E não é motivo suficiente. Vanessa. Fábio. Os olhos nele, com aquela qualidade que foi o primeiro dado que ele não conseguiu arquivar no briefing inicial. Eu entrei nessa unidade para fazer o trabalho mais difícil que existe. Você sabia disso quando me colocou na vigilância. Você sabia disso quando me colocou no carro com você. Uma pausa. Você não pode escolher gostar de mim e depois tentar me diminuir para me proteger. Isso não é amor. É controle com outro nome. Ele ficou parado. Era a segunda vez que ela chegou na conclusão certa pelo caminho mais direto disponível. Era a característica que notou no briefing e que aprendeu ao longo de semanas. Vanessa Cunha não construía argumento para convencer. Construía argumento para chegar na verdade. E a verdade que chegou naquele momento era a única versão da situação que ele não conseguiu contestar, porque era correta. Eu preciso de tempo. A voz dele, mais baixa. Eu preciso que você revise a escala. A voz dela, firme. Hoje. Foi até a porta. Tinha pausado com a mão na maçaneta. O gesto que ele aprendeu de cor. A pausa antes de sair quando tinha algo ainda não dito. Fábio. Sem virar. Eu não estou terminando porque não sinto. Estou terminando porque não consigo ser a agente que preciso ser enquanto você estiver decidindo por mim. Uma última pausa. Se você entender isso e mudar a escala, me diz. Saiu. Fábio ficou na sala com a janela e os dois monitores e a cadeira que raramente era usada. Ficou olhando para a porta fechada por um tempo que não tinha medido. Depois, abriu o sistema de escalas. Ficou com o cursor sobre o nome dela por um tempo. Não mudou nada. Fechou o sistema. Ficou de pé na sala tentando separar o que era decisão de comandante do que era decisão de homem com medo. E descobrindo pela primeira vez em 12 anos de polícia que não conseguia fazer essa separação com a clareza que tinha sempre conseguido antes. Era a informação mais perturbadora que recebeu em muito tempo. Não sobre Becker, não sobre a operação, sobre si mesmo. Pesquisas sobre tomada de decisão sob influência emocional em líderes de equipes de alto risco mostram que o comprometimento afetivo com membros da equipe afeta de forma mensurável a avaliação de risco operacional. Líderes com vínculo emocional com subordinados tendem a superestimar o risco para esses indivíduos específicos e a subestimar o custo operacional de protegê-los. O resultado é a erosão progressiva da objetividade que torna o líder eficiente e, paradoxalmente, o aumento do risco geral para a equipe inteira, porque as decisões deixam de ser tomadas com base no que a operação exige e passam a ser tomadas com base no que o líder consegue suportar. A informação chegou às 21h37. Fábio estava na sala de operações com Martinez e 2 analistas quando o rádio de campo de Vanessa transmitiu 4 segundos de som. Tiros, vozes que ele não reconheceu,
o barulho específico de comunicador sendo derrubado. E depois, silêncio. Ficou completamente parado por 2 segundos. Cunha, me responde. A voz no rádio, o tom de comando que não tremia. Silêncio. Cunha. Silêncio. Martinez foi para o terminal de rastreamento. A última posição conhecida de Vanessa era um armazém no bairro de Ramos. Missão de vigilância de rotina, acompanhamento de suspeito secundário do caso Becker. Baixo risco estimado. Agente solo com protocolo de check-in a cada 30 minutos. O último check-in foi às 20h42, 55 minutos de silêncio antes do sinal. Rastreamento? A voz de Fábio. Último sinal GPS às 21h15, e Martínez olhou para o mapa. Dentro do armazém. Fábio tinha pegado o rádio do superior, Coronel Andrade, coordenação geral das operações da noite. Transmitiu a situação em 12 segundos. A resposta tinha levado 40. Protocolo de agente sem comunicação. Equipe de resgate padrão. 45 minutos de resposta. Aguarda confirmação antes de qualquer movimento. Fábio ficou com o rádio na mão. 45 minutos. O armazém em Ramos. Becker, que conhecia protocolos, que sabia escalas, que montou armadilha com a precisão de quem passou 2 anos dentro da estrutura da equipe antes de virar inimigo. Fez a conta. 45 minutos de resposta padrão, mais o tempo de deslocamento da equipe, era uma equação que produzia um resultado que ele não estava disposto a aceitar. Martinez. A voz de Fábio, direta. Você e Souza. Equipamento completo. 2 minutos. Martínez olhou para ele por 1 segundo. O olhar de quem entende o que está sendo pedido e o que isso significa para quem está pedindo. Tinha assentido sem comentar. Fábio tinha pego o próprio equipamento. Deixou um analista no rádio com instrução de continuar tentando contato com Vanessa a cada 30 segundos. Saiu pela saída lateral da base com Martinez e Souza antes que o rádio do coronel voltasse a chamar. No carro, ligou o rastreamento do último sinal dela no tablet. Capitão, a voz de Martinez do banco do passageiro, com a qualidade de quem está dizendo algo que precisa ser dito. Andrade vai processar isso. Eu sei. A voz de Fábio, os olhos no trânsito. Você 2 têm a opção de voltar. Tinha silêncio por 2 segundos. Quanto tempo temos antes que a equipe padrão chegue? A voz de Souza do banco de trás. 38 minutos pela rota mais rápida deles. Fábio calculou. 22 pela nossa. Então vamos. A voz de Martinez. Chegaram em Ramos em 18 minutos. O armazém era uma estrutura industrial dos anos 80. 2 andares, acesso principal pela frente, acesso de serviço pelos fundos, janelas no 2º andar que davam para o pátio interno. Fábio parou o carro a uma quadra, avaliou o perímetro com o binóculo por 90 segundos. 2 homens na entrada principal. Mais movimentação de sombras no 2º andar pela janela. 3 visíveis, mais dentro. A voz baixa, para Martinez e Souza. Acesso pelos fundos. Martinez cobre a saída principal quando entrarmos. Souza comigo. Contornou o armazém pelo beco lateral. O acesso de serviço tinha uma fechadura antiga, que Souza tinha resolvido em 40 segundos. Tinham entrado pelo corredor de fundo, escuro, cheirando a metal e umidade, com o som de vozes no andar de cima, chegando abafado pelo teto. Fábio subiu a escada de ferro com a precisão de quem fez isso centenas de vezes, peso distribuído nos bordos dos degraus para não produzir som. Movimento lento no ritmo da própria respiração. No topo da escada, tinha uma porta entreaberta. Ficou parado por 5 segundos ouvindo. 2 vozes. Uma dizia algo sobre comunicação. A outra respondia mais baixo. E uma terceira voz, mais baixa ainda, no fundo do espaço, que ele tinha reconhecido antes de processar conscientemente que estava reconhecendo. Empurrou a porta.
O segundo andar do armazém era um espaço aberto com colunas de ferro, iluminado por 3 lâmpadas industriais penduradas no teto. Vanessa estava de pé, encostada numa das colunas com as mãos presas por abraçadeiras atrás das costas. Não sentada, de pé. A postura de alguém que tinha se recusado a sentar independente do que aconteceu antes disso. Tinha um corte no supercílio esquerdo. Os olhos estavam abertos e funcionando com a atenção total de sempre. 2 homens do lado oposto da sala, um terceiro mais perto dela. Fábio calculou a situação em 1,5 segundos, 40 segundos. Movimento coordenado. Os 2 homens do lado oposto neutralizados antes que o terceiro processasse o que estava acontecendo. O terceiro olhou para Vanessa, olhou para a entrada, calculou errado. Souza garantiu o perímetro. Fábio foi até Vanessa. Cortou as abraçadeiras com o canivete do coldre. Ficou de pé na frente dela, com os olhos nela fazendo a leitura clínica de quem está avaliando condição. O corte no supercílio, a postura, os olhos. Condição. A voz baixa, o tom de comandante. Operacional. A voz dela no mesmo tom. Depois, mais baixo. Você desobedeceu ordem do Andrade. Desobedeci. Isso vai custar. Eu sei. Os olhos nela, com aquela ausência de camada executiva que tinha existido no carro de vigilância e que estava de volta agora no armazém iluminado pelas 3 lâmpadas industriais. Vale. Vanessa ficou com aquilo. Os olhos nele, com a atenção total, com a varredura que tinha mapeado saídas e hierarquias no briefing do primeiro dia, e que agora estava mapeando outra coisa, a coisa que existia no rosto de Fábio Linhares naquele momento que ele não estava gerenciando com a precisão habitual. A mão dela foi para o peito dele. A mão que esteve presa atrás das costas, por quanto tempo ela não sabia, agora livre, os dedos fechando no colete tático com a força de quem está verificando se é real. Ele colocou a mão sobre a mão dela. Becker estava aqui. A voz de Vanessa baixa. Saiu antes de vocês entrarem, pela janela dos fundos. Eu vi. A voz de Fábio. Rastreamento vai pegar. Ele sabia que você viria. Os olhos nele. Montou isso para me usar como isca. Sabia que você desobedeceria. Fábio ficou com aquilo. Era a análise correta e era a que passou pela cabeça dele no carro. Becker montou a armadilha com o conhecimento de 2 anos dentro da estrutura, incluindo o que Fábio Linhares faria se uma agente específica estivesse em risco. Calculou certo. E Fábio tinha desobedecido assim mesmo, não porque não viu a armadilha, mas porque viu e fez a única conta que importava. Souza. A voz de Fábio, sem tirar os olhos de Vanessa. Chama o Martinez, perímetro garantido, aguarda a equipe de resgate padrão para procedimento formal. Entendido. A voz de Souza, com o tom de alguém que estava sendo muito profissional a respeito de uma situação que era claramente mais do que profissional. Ficaram sozinhos no 2º andar por um momento. As 3 lâmpadas, os 3 homens neutralizados no chão, o barulho distante de ramos de noite pela janela. Fábio. A voz de Vanessa, mais baixa ainda. Eu sei. A voz dele. Eu sei o que você vai dizer. Você sabia que era armadilha. Sabia. E veio assim mesmo. Vim. Os olhos nela, com a firmeza de quem fez uma escolha e estava olhando para ela sem recuar. Porque 45 minutos era tempo demais e desobedecer o Andrade era o preço certo. Vanessa ficou com aquilo por um tempo longo. Tinha, no armazém, o som distante das sirenes da equipe de resgate chegando com 24 minutos de atraso em relação ao protocolo padrão. Tinha as 3 lâmpadas industriais e o cheiro de metal e o corte no supercílio dela que ia precisar de 2 pontos. Tinha também a mão dela ainda no peito dele, e a mão dele sobre a mão dela, e 12 anos de polícia, e 6 semanas de carro de vigilância, e a escala que ele não mudou, e a desobediência que tinha cometido, e Becker que fugiu pela janela dos fundos, e tudo o mais, existindo ao mesmo tempo naquele espaço de 2º andar de armazém,
no Rio de Janeiro. 2 pontos no supercílio. A voz de Fábio, mais baixa. Eu sei. A voz dela. Você vai ter que me levar. Eu sei. Confirmou. Pesquisas sobre tomada de decisão em situações de risco extremo, com envolvimento emocional, mostram que o cérebro, diante de uma ameaça percebida a uma pessoa de vínculo forte, ativa circuitos de resposta que frequentemente superam os circuitos de avaliação racional de risco pessoal. É o que pesquisadores chamam de viés de proximidade afetiva, a tendência de aceitar custo pessoal desproporcional para evitar dano a quem se ama. Não é irracionalidade. É a lógica de um sistema que evoluiu para proteger vínculos como prioridade de sobrevivência. Fábio Linhares desobedeceu uma ordem direta de superior com plena consciência do custo. E fez isso porque o custo alternativo era simplesmente inaceitável. O processo disciplinar foi aberto na manhã seguinte. Fábio tinha entregue o próprio relatório ao coronel Andrade antes que qualquer convocação chegasse. 12 parágrafos descrevendo a decisão, a justificativa operacional, o resultado e a desobediência de ordem direta. Escreveu com a mesma objetividade que aplicava a qualquer documento, sem minimizar o que fez e sem pedir desculpa pelo motivo. Andrade leu em silêncio na frente dele. Colocou o documento na mesa. Ficou olhando para Fábio por um tempo. Você sabia que era armadilha. Não era pergunta. Sabia. A voz direta. E foi assim mesmo. Fui. Por quê? A voz do coronel com a qualidade de alguém que já tinha a resposta e estava verificando se a resposta que ele tinha correspondia à que Fábio ia dar. Fábio ficou com ele por um segundo. Porque 45 minutos era tempo demais. A voz direta. E porque a agente Cunha é a mais qualificada desta unidade e eu a tinha retirado de operações de risco por razões pessoais e ela entrou nessa missão sem o suporte que deveria ter tido se eu houvesse tomado as decisões certas nas semanas anteriores. Uma pausa. O erro que corrigi no armazém foi consequência de um erro anterior que eu cometi. Ambos constam no relatório. Andrade ficou com aquilo. Tinha apanhado o documento de volta. Releu o último parágrafo. Você está declarando que modificou escalas por razão pessoal. Estou. E que tem relacionamento com subordinada. Tenho. Sem hesitação. O silêncio da sala do coronel tinha a qualidade específica de silêncio de hierarquia, não vazio, carregado com o peso de protocolo e regulamento e 12 anos de carreira existindo ao mesmo tempo. Suspensão de 15 dias sem remuneração. A voz de Andrade, direta. Processo formal de declaração de relacionamento com subordinada. Protocolo padrão, comissão de ética, revisão de escala conjunta. Uma pausa. Você vai perder a unidade especial. Fábio ficou com aquilo. Eu sei. Você sabia antes de ir ao armazém. Sabia. Andrade ficou olhando para ele por um momento com a expressão de alguém que estava revendo um período de conhecimento à luz de uma informação nova. Cunha dá depoimento amanhã às 9. A voz mais baixa. Pode ir. Fábio saiu. No corredor, Vanessa estava encostada na parede com 2 pontos no supercílio esquerdo e a expressão de alguém que esperou do lado de fora de uma sala por tempo suficiente para ter calculado todos os resultados possíveis. Os olhos dela nos dele quando saiu. A varredura rápida de avaliação, lendo o que aconteceu antes de qualquer palavra. Suspensão. A voz dela. Não pergunta. 15 dias, confirmou. E perco a unidade. Ela ficou com aquilo. Fábio. Não. A voz dele, mais baixa, com a qualidade que esteve no carro de vigilância e no armazém e que era o modo dele quando estava sendo mais honesto do que o protocolo exigia. Não me diz que não valeu. Os olhos nela diretos. Porque valeu. Vanessa ficou olhando para ele. Tinha, no corredor da sede do coronel com os fluorescentes acima
e os outros agentes passando, e o mundo operacional ao redor completamente indiferente, a mesma qualidade de atenção total que tinha mapeado a sala no briefing do primeiro dia, mas sem objeto operacional. Só nele. Amanhã eu dou depoimento. A voz firme. Vou contar o que aconteceu no armazém e o que aconteceu nas semanas anteriores. Uma pausa. A verdade completa. Eu sei, incluindo que você modificou escalas por razão pessoal. Eu sei, a voz sem recuo. Está no relatório que eu mesmo escrevi. Os olhos dela nos dele por um momento longo. Você é idiota. A voz dela. Mas com uma qualidade que não era raiva. Provavelmente. Confirmou ele. A mão dela foi para o peito dele. Os dedos fechando no tecido da camisa fora de farda. O mesmo gesto do armazém, verificando se é real. Ele colocou a mão sobre a mão dela no corredor da sede do coronel, com 2 agentes passando 30 metros à esquerda, que fingiram não ver. No dia seguinte, o depoimento de Vanessa durou 42 minutos. Tinha descrito a missão, o armazém, a armadilha de Becker, a chegada de Fábio com Martinez e Souza, a operação de extração. Tinha descrito também as semanas anteriores, a escala modificada, o confronto na sala, o que foi dito e o que foi decidido depois. Não estava construindo argumento de defesa, estava construindo o registro correto do que aconteceu. No final, o coronel fez uma pergunta. Na sua avaliação, a decisão do capitão Linhares de entrar no armazém foi operacionalmente justificável. Vanessa ficou com a pergunta por um segundo. Na minha avaliação, a voz direta. A decisão foi operacionalmente correta e pessoalmente motivada. As duas coisas ao mesmo tempo. Uma pausa. O resultado foi que eu saí do armazém. Andrade anotou. Encerrou o depoimento. A suspensão durou 15 dias. No 16º, Fábio voltou à sede. Não à unidade especial, que passou para o comando do Martinez, mas à divisão de inteligência. Trabalho diferente, ritmo diferente. Becker foi localizado 11 dias depois, preso tentando cruzar a fronteira com o Paraguai. O caso foi fechado com Vanessa na coordenação da operação final. Fábio acompanhou pelo sistema da divisão de inteligência, a distância certa. O apartamento surgiu num sábado de outubro. 3º andar, 2 quartos, vista para o parque, no bairro entre a sede dela e a divisão dele. Vanessa chegou com 3 caixas e uma mochila. Fábio chegou com 5 caixas e a poltrona que ela disse que não cabia e que cabia. Tinham passado o sábado e parte do domingo organizando o espaço com a eficiência de 2 pessoas que tinham aprendido a funcionar em sincronia num carro de vigilância e que estavam aplicando isso a um apartamento. Tinha desentendimentos, armário de equipamentos, espaço na geladeira, bancada da cozinha. O tipo que não tem peso de operação. Só 2 adultos chegando num acordo sobre como ocupar o mesmo espaço de forma permanente. Na noite de domingo, ficaram no sofá, que ainda não tinha posição definitiva, encostado na parede errada, mas funcional, com o apartamento ao redor, ainda em processo de virar o que ia ser. Vanessa ficou com a cabeça no ombro de Fábio por um tempo. Martinez está bem no comando, a voz dela mais baixa. Está, confirmou ele. Melhor do que eu em algumas coisas. Ela ergueu o rosto, os olhos nele com aquela qualidade de atenção total. Não a varredura de campo, a outra, a que existia quando não tinha mais nada para avaliar além do que era real. Você perdeu a unidade por mim. Eu perdi a unidade pelas escolhas que fiz. A voz dele, direta. Algumas dessas escolhas foram erros. A de ir ao armazém não foi. Fábio. Vanessa. Os olhos nela, com aquela firmeza que esteve no briefing do primeiro dia e que chegou a outros lugares ao longo dos meses e que estava agora no sofá do apartamento com a vista para o parque.
Eu passei 12 anos construindo a carreira certa e tomando as decisões certas e sendo o comandante que precisava ser. Uma pausa. E em 15 minutos no armazém em Ramos, eu entendi que tinha estado otimizando a coisa errada. Ela ficou com aquilo. Você vai ter que parar de ser idiota em algum momento. A voz dela, com a qualidade que não era raiva. Provavelmente. A voz dele. Mas não hoje. Ela riu. O riso que ele ouviu no carro de vigilância, olhando para 3 mesas à frente e que tinha catalogado sem querer e que agora existia a 10 centímetros do próprio ombro. A mão dele foi para o rosto dela. O polegar no contorno do maxilar, a palma no calor do rosto, o gesto que fez no carro de vigilância e que voltou no armazém e que agora não tinha mais horário de operação, nem protocolo de saída separada. Ela tinha se inclinado e o beijou com a leveza de quem chegou num lugar depois de um caminho longo e que não tem pressa de ir a lugar nenhum. Quando se afastaram, ela ficou com a testa no ombro dele. O apartamento ao redor, a vista para o parque pela janela que ainda não tinha cortina, a poltrona que cabia, as 5 caixas que ainda precisavam ser abertas. Tudo construído com a solidez de 2 pessoas que chegaram ali pelo caminho mais honesto disponível, incluindo os erros, o armazém, a suspensão, a transferência de unidade e a conversa no carro de vigilância às 4 da manhã, que começou tudo. Turno amanhã às 6. A voz dela, baixa, sem tirar a cabeça do ombro dele. Eu sei. A voz dele. Às 5h40 o café está pronto. Ela ficou quieta por um segundo. Você sabe fazer café. Aprendi, confirmou. Ela ficou com aquilo. Tá bom. A voz mais baixa. Pode ficar. Ficaram no sofá na posição errada com o apartamento ao redor, ainda se organizando, e a cidade do Rio do lado de fora da janela, sem cortina, e os dois. A policial que desafiava ordens e o capitão que aprendeu a diferença entre estrutura e controle. Exatamente onde precisavam estar. Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já precisou que alguém desobedecesse uma regra por você? A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre reconstrução de vínculos após conflito de autoridade mostram que relacionamentos que sobrevivem a períodos de desequilíbrio de poder, onde uma pessoa tomou decisões sobre a outra sem autorização, chegam a uma solidez específica quando o desequilíbrio é reconhecido, nomeado e corrigido por quem errou. Não é o gesto dramático que consolida o vínculo. É o processo subsequente. A disposição de pagar o preço real da decisão errada sem minimizá-lo e sem usá-lo como moeda de troca. Fábio Linhares tinha perdido a unidade especial. Declarou o relacionamento, entregado o relatório honesto, cumprido a suspensão. Não pediu que isso contasse como pagamento de nenhuma dívida. Tinha só continuado. E esse detalhe, segundo pesquisadores da área, é o que separa a reconstrução real de performance de reconstrução.